Agora chegando então nosso momento, um dos nossos momentos favoritos, Yuri Pita, que é a hora que a gente chama a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque é a hora que a gente aprende e muito nesse jornal com a nossa professora. Manhota, obrigada por estar aqui todos os dias conosco. E a minha pergunta é o seguinte, eu sei que você, por conhecimento de causa, você que é uma pesquisadora, é uma professora pesquisadora. O que significaria Harvard sem alunos estrangeiros? Oi, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Eu devo dizer que é recíproco, viu, Débora? Também é um dos meus momentos preferidos. E essa sua pergunta é uma pergunta super importante, né? Primeiro porque a gente está falando de instituições privadas, que além de tudo são instituições de elite nos Estados Unidos, né? Harvard é parte do que se convencionou chamar de Ivy League e que, entre outras características, correspondem às instituições mais caras do país. E essas instituições mais caras, elas atraem não só as elites intelectuais e financeiras do próprio país dos Estados Unidos, mas também do mundo todo. A gente tem, inclusive, ao longo dos últimos anos, uma série de anúncios de preocupação de Harvard, inclusive porque estaria havendo um fluxo de pessoas de outros países que, em alguns momentos, chegaram a superar a quantidade de interessados entre os próprios norte-americanos. Então, sem dúvida, existe um impacto de funcionamento para Harvard caso exista uma limitação institucional, formal, burocrática que, de alguma maneira, impeça essas pessoas, né, de acessar as universidades americanas. Mas eu devo dizer que a sensação que fica até o momento é que esse é um caminho muito espinhoso para o governo de Donald Trump, né? Quer dizer, uma coisa é suprimir ou restringir recursos federais, verbas, fundos que têm discricionariedade do governo para serem empregados em local A, B, C ou D. Então, até aí, nós estaríamos dentro de uma competência que, com todo o debate que se possa fazer, ainda faz sentido e dá para entender que cabe a decisão do executivo. Agora, em se tratando de mobilidade de pessoas, em se tratando, inclusive, de acesso de pessoas aos Estados Unidos e batendo de frente com uma instituição tão tradicional como essa, eu tenho a impressão que se abre uma caixa de Pandora, porque, inclusive, figuras políticas que em algum momento estavam reticentes em sair defendendo medidas contrárias ao governo Trump começam a se sentir, de alguma forma, né, empoderadas pelo movimento que Harvard faz. O próprio presidente Joe Biden, que estava em silêncio, começou a se manifestar. Hillary Clinton, hoje nas redes sociais, também falou sobre o tema. E circulando entre os vários diferentes níveis institucionais, né, do business até o caminho educacional, o que a gente vê é que Harvard, de certa maneira, puxou uma fila que parece que vai aos poucos tirando, né, da gaveta gente que estava de alguma forma incomodada, mas que não tinha se disposto a falar. Sem contar, Débora e Yuri, que a gente tem que considerar no caso das universidades como Harvard em particular, um outro aspecto. Os Estados Unidos, ao longo de muitos anos, foram o polo de atração do que algumas pessoas chamam, né, de brain drain, né, o ralo de cérebros, porque justamente eram vistas como instituições sérias, instituições de ponta, com recursos e com vontade política de manter os Estados Unidos no topo da produção de conhecimento nas mais diversas áreas, das ciências duras até as ciências sociais. Então, os melhores do mundo eram atraídos para ir aos Estados Unidos e atuar nessas grandes instituições. E não havia, nesse sentido, uma restrição por nacionalidade ou, enfim, se você é estrangeiro. O próprio Trump, desde que ele foi agora reeleito, ele muitas vezes disse que, embora ele tenha um plano hostil de combate à imigração ilegal, né, duro, enfim, polêmico, ele tinha como base desse discurso de defesa do imigrante qualificado a ideia de que pessoas que podem contribuir com o desenvolvimento americano, inclusive, deveriam ter o seu ingresso e a sua permanência facilitadas nos Estados Unidos. Ele falou isso várias vezes, né? Elon Musk, que é parte do governo, inclusive defende também essa agenda
agenda. Portanto, estou comentando sobre isso porque os Estados Unidos, ao caminharem na direção que a gente comenta aqui, né, restringindo pessoas de acesso pelo fato delas serem estrangeiras em instituições de elite, estão comprometendo no médio e no longo prazo não só a sua capacidade de manter um excelente nível competitivo internacional nas áreas mais estratégicas que se tem e que começam no mundo que a gente vive, na economia do conhecimento, na universidade, como também criam com isso um vácuo de poder que inevitavelmente vai ser preenchido por outros atores, como é o caso da própria China. Então, eu diria que deve haver dentro do governo Trump certos atores tentando, digamos, redirecionar esse projeto, essa proposta, e convencer o presidente de fazer pressão de outras formas, porque desse jeito como os Estados Unidos sinalizam que podem atuar, eu tenho a impressão que vai ser um dano não só reputacional, mas um dano concreto em matéria de desenvolvimento, e ao invés de ser um lugar para onde os cérebros do mundo se concentram para se dirigir, os Estados Unidos podem se tornar os exportadores de cérebros do mundo. Quer dizer, além de não atrair os melhores cérebros, ainda pode correr o risco de ter pessoas optando por sair de lá. E não existe na era moderna do capitalismo, no estágio em que a gente acompanha, nenhum país que tenha se desenvolvido e se mantido no seu grau de inovação, enfim, que tenha prescindido dessa característica. Isso não combina com o século XXI, e eu tenho a impressão que os norte-americanos abririam um flanco bastante perigoso se fossem nesse caminho, Débora e Yuri.